Bom, eu sou a Mayra, né? Tenho 40 anos e estou na corrida já faz aí, vai fazer uns 9 anos já, mais ou menos. E só que eu sempre fui muito esportista, né? Desde muito cedo. E a corrida ela entrou na minha vida depois do falecimento do meu pai. Então, assim, hoje eu moro em Curitiba, né? E vim para cá alguns anos atrás, só que eu morava em Florianópolis, eu sou de lá, né, de Santa Catarina, e lá eu era surfista. E quando eu vim para cá, o litoral ficou longe para mim. Então eu tinha que buscar uma outra alternativa, uma outra maneira de continuar em movimento, porque eu sempre gostei. E aí fiz alguns outros esportes, né? Fui para o jiu-jitsu, andava de skate, algumas coisas que eu já fazia, né? E aí, quando meu pai faleceu, eu estava na época estava na faculdade ainda, e foi como um escape, assim, porque o meu pai, ele não queria um velório e não queria enterro. Então, meu pai, ele sempre quis, o desejo dele era que a gente doasse o corpo dele para a Universidade de Medicina, porque meu pai era cardíaco, então ele queria que fizessem estudos. E há muitos anos atrás, antes dele morrer, acho que uns 10 anos, 10 anos atrás, antes dele morrer, ele tinha feito uma carta que eu fiz para ele no computador, que ele redigiu, e aí ele levou no cartório essa carta para todos os filhos assinarem. E nessa carta constava que ele queria fazer a doação do corpo dele para a Universidade de Medicina e que esse era o desejo dele. E foi assim que a gente fez. Então, quando teve o falecimento do meu pai, que ele faleceu em decorrência de problemas cardíacos, né? A gente fez isso. Então, a gente doou o corpo dele para a universidade. Só que a gente não, eu pelo menos não esperava, porque era muito apegada a ele, que seria tão difícil, né? Porque o velório e o enterro é justamente para materializar que acabou aquela vida, né? E eu não tive isso. Então, um dia antes eu saí da faculdade, fui visitar ele na UTI e eu percebi que ele estava bem agitado, assim, ele estava ele estava em coma, assim, já não acordava mais, né? E no dia seguinte, eu fui no hospital mais cedo porque os médicos queriam conversar com a gente, né? Que ele tinha que fazer uma cirurgia e tinha riscos. E nesse dia que era para a gente conversar com os médicos, meu pai faleceu. Então, quando eu saí de casa, no momento que eu saí de casa, 9h20 da manhã foi o horário que ele faleceu. Então, quando eu cheguei no hospital, ele já tinha morrido. E aí, o que acontece? Como a gente queria muito fazer com que o desejo dele fosse realizado, é, não tinha como me despedir. E aí eu falei, não, eu preciso me despedir, porque eu preciso ver o que aconteceu. Porque ontem eu estava aqui, ele estava vivo. Então eu preciso ver meu pai. E aí a minha despedida dele foi dentro do morgue do hospital. Então foi lá, né? Não estava preparado nem nada. Para mim ele estava dormindo. Então foi ali, começou ali o meu luto, né? E aí, quando eu saí dali e fui embora, os dias foram passando. E dali eu não vi mais meu pai, porque nós não tivemos velório, nós não tivemos enterro. E a universidade, então, o coordenador de medicina da Federal, porque na época eu estudava na PUC, e é feito sorteio, né? E aí ia para a PUC, e aí a psicóloga falou: olha, mas ela estuda na PUC, então não pode, não tem essa possibilidade de mandar ele para lá. E aí a outra universidade que estava na lista seria a Federal. E aí foi o coordenador, então, da medicina da Federal, Anderson, que esteve lá para fazer os trâmites, né? E dali levou o corpo do meu pai embora. Então eu nunca mais vi meu pai, né? Então o que acontece? A partir daí, o meu luto ele durou em média um ano. Foi um ano de luto. Porque você não entende que a pessoa se foi, né? Quando não tem. Então, quando se fala assim em que a pessoa precisa viver o luto, é muito real a questão do velório, do enterro, que é para você entender realmente que aquela vida acabou. E como eu não consegui entender isso, né? Então isso acabou sendo mais difícil para mim. E o meu escape maior é porque quando a gente surfa, é diferente ao surf. Você entra na água, uma das coisas mais difíceis do surf é quando você passa a arrebentação. Mas depois que você passa a arrebentação, não tem mais, muito mais luta, entendeu? E eu digo que a corrida, ela te dá essa luta. Você tem que lutar o tempo inteiro, do início ao fim, entendeu? A corrida é isso. E o surf não. O skate é a mesma coisa. O skate não existe uma luta. Você faz a remada com o pé para você pegar velocidade, você sobe no skate e você fica. Então, os esportes que eu praticava não estava sendo suficiente para me ajudar na questão do meu luto.
E aí eu lembro que eu sempre fiz musculação e o meu professor da academia falou assim, eu tinha que fazer entre cada séries, eu tinha que subir e ir para esteira e fazer 3 minutos de esteira. E eu não gostava da esteira. Aí o que que eu fiz? Comecei a pegar esses minutos que eu tinha, que dava em torno de 15, juntava tudo e ia pra rua. Só que eu comecei caminhando. Fui caminhando e daí começava a caminhar um pouquinho mais rápido até que eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu entendi, a corrida vai me ajudar. Porque toda vez que eu tava mais assim, é, mais sentindo mais falta dele, porque assim, a gente era muito amiga, a gente conversava por horas, meu pai me entendia, e é uma coisa que eu nunca tive com ninguém, eu só tive com meu pai. E desde a morte dele, nunca ninguém conseguiu ter o mesmo relacionamento que eu tive com ele, né? Da pessoa me entender. Porque assim, eu não sou o tipo de pessoa que me abro para as pessoas assim. Se eu tiver um problema, se eu tiver uma dificuldade, eu me viro sozinha, eu resolvo. E o meu pai, ele era diferente. Meu pai nunca me perguntou, filha, você tá passando por isso? Não, ele conversava comigo às vezes por parábolas, assim. De repente ele estava falando comigo aquele assunto que eu estava vivendo. Então, foi difícil para mim. E aí eu percebi que a corrida é que estava me ajudando nessa questão, porque a corrida é luta do início ao fim. Você tem que se concentrar na respiração, na passada, na velocidade que você está ganhando. Às vezes você tá rápido demais, você tem que dar uma segurada. Você tem que ficar esperto com o tipo de terreno que você está pisando, para não pisar num buraco. Tudo, 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 tudo. E eu comecei assim, só que eu fiquei mais ou menos alguns anos, acho que uns 2 anos correndo sozinha, até que eu procurei então uma assessoria de corrida, que é a que eu estou até hoje, para daí me direcionar a fazer os treinos de forma correta, evoluir, e daí que eu comecei a competir, né? É muito interessante, né? Quando a gente começa a correr, a gente acha que é pôr um tênis no pé ou nem pôr um tênis no pé e simplesmente sair. Mas É, com o passar do tempo, quando não vem a evolução, você percebe o quanto não é suficiente só correr, né? Mas existe toda uma forma de correr, né? É. sim. E o seu pai praticava atividade física? Então, meu pai, ele era caminhoneiro, né? E aí, meu pai, na época que ele faleceu, ele estava aposentado. Então, por muitos anos, o meu pai teve uma vida muito sedentária. Chegou uma época da vida dele, meu pai meu pai tinha quase 2 metros de altura. E meu pai, ele ficou obeso, né? É, ele começou cedo, eu acho que ele começou com 18 anos de dirigir carreta. Nessa época ele já fumava, bebia uma cerveja e tal. E aí, há muitos anos atrás, meu pai, quando ele faleceu, já fazia mais de 30 anos que ele tinha parado de fumar. Porque ele falou: não, cigarro, eu não quero mais saber de cigarro e tal. E deu muita diminuída na cerveja. Só que assim, o meu pai, ele sempre foi cardíaco, né? Ele sempre teve esses problemas. E aí, quando a coisa começou a apertar, ele precisou perder peso. E aí ele começou a fazer caminhadas. Então, assim, o meu pai, ele nunca foi um esportista, né? Mas quando ele percebeu que ele precisava de mudança, ele foi lá e fez. Porque essa era a característica dele, né? Ele era muito assim. A palavra dele era sim, sim, não, não. Se eu preciso fazer, eu vou fazer e pronto, acabou. Então ele teve muita mudança de hábito. Então eu acredito que assim, ele ter vivido um pouco mais foi até mesmo por causa dessa mudança de hábito dele. Porque se ele não tivesse mudado a tempo, eu acho que ele já teria morrido há muito tempo atrás, né? E uma das coisas que ele sempre falava para nós como filhos é: vocês têm que cuidar da saúde de vocês. Porque e meu pai era cardíaco desde nascença, né? E ele sempre falava: vocês têm que fazer os exames de vocês, porque vai que aparece alguma coisa ao longo dos anos. E é verdade, né? A gente tem que se cuidar. Sim, sim, Então, sim. desde muito nova, eu me preocupava com isso, com essa questão da saúde, né? E você disse que você era uma esportista. E esse esporte todo iniciou na infância e como iniciou, né? Quem Então, te levou para o esporte? eu tenho um irmão que ele é ultramaratonista, o Luciano Prado. Ele é paulista, né, de São Paulo, porque assim, a minha família ela é toda paulista. Meu pai e minha mãe são paulistas e eu e meu irmão mais novo nascemos em Florianópolis quando meu pai foi transferido de empresa, né? Mas a minha família é paulista, mas eu fui criada em Santa Catarina. E o meu irmão, Luciano, ele é ultramaratonista. E ele todo final do ano ele ia para Florianópolis para visitar a gente, que a gente se reunia a família e tal. E eu lembro que ele começou jovem assim na corrida. Ele começou correndo, fazendo corridinha 5, 10, daqui a pouco ele evoluiu para o 21, foi para o 42. E lá em Santa Catarina tem uma avenida muito grande. E ele, toda vez que ele ia para lá, ele tinha os treinos de planilha dele. E não tinha um dia que ele deixasse de fazer. Ele era muito disciplinado, então não importava, ele estava de férias, tudo bem, mas ele tinha que cumprir a planilha dele.
E ele ficava naquela avenida e rodava, e rodava, rodava. E eu lembro que ele rodava por horas. E eu ia de bicicleta com ele. E eu chegava uma hora que eu cansava, falava, ah, não, vou embora, Lu. Falava pra ele assim, eu vou embora, porque você vai continuar aí, nem sei quantos quilômetros que ele fazia. Só que nessa época ele já estava treinando para as ultramaratonas. Então, meu irmão ele fez a ultramaratona lá dos Espartanos, na Grécia, que era quase mais de 200 quilômetros. Ele fez já corridas de 24 horas, inclusive ele veio uma vez aqui para Curitiba e teve uma corrida aqui na pista da Federal. Eles ficaram 24 horas rodando na pista. Ele Nossa. fez uma corrida de 40, não sei quantas corridas de 48, mas teve algumas de 48 horas, e uma delas ele ficou 48 horas numa esteira, fechado dentro do shopping. Então, assim, iniciou ali. Então, quando eu comecei a correr, quando eu sempre gostei do esporte, porque na educação física fazia, jogava futebol. Santa Catarina não tem como você, assim, como gostava muito de praia, você acaba se envolvendo com as pessoas, com os amigos, surfista, e eu sempre quis aprender, né? Então, iniciei ali no surf, no skate, no patins, no futebol. E aí eu fui evoluindo. Então eu sempre fui muito curiosa para descobrir os outros movimentos, o que que eu poderia fazer ou no que eu poderia ser boa, né? E eu digo assim, eu digo que a corrida eu ainda não sou boa o suficiente, porque a gente está sempre evoluindo e o corpo da gente muda o tempo inteiro, né? E conforme os anos vão se passando, a gente vai envelhecendo e é obviamente que é normal a gente cair um pouco do rendimento, né? Mas iniciou ali. Então, quando eu comecei na corrida, a minha maior inspiração foi meu irmão. Falei assim, eu pensava assim, olha, se meu irmão fazia ultramaratona, eu consigo fazer. Mas é claro que você pensa assim, ah, mas o meu irmão, ele é homem, né? Diferente, né? Mas é aquela questão assim, se você tiver um bom treinamento, se você tiver o acompanhamento correto e fazer as coisas certas, você consegue evoluir. Então, a minha maior inspiração para a corrida foi meu irmão.